A Comissão Santamarense pelo Direito à Memória e à Verdade é uma comissão organizada como tantas outras em nível nacional, buscando a verdade sobre esse período da ditadura. Nós, assim como outros comitês, temos procurado fazer ações públicas, debates, para que muito do que ainda não foi esclarecido sobre aquele período seja para a sociedade brasileira. Principalmente nessa luta nacional sobre os desaparecidos políticos e também, não de forma secundária, mas muito importante para todos nós, a abertura dos arquivos da ditadura. Então, o comitê local tem essa característica. Além disso, traz para Santa Maria as questões relativas ao período que ainda não são esclarecidas. Então, sobretudo, uma das ações importantes que saíram em 2013 foi de colocar cartazes sobre os desaparecidos de Santa Maria, ou da região. Assim, nós apresentamos nesses cartazes para a população a pergunta: onde está o corpo de Silão Cunha Brum, aqui de São Cepé, de Luiz Renato Pires de Almeida, de Formigueiro, e naquele momento do Joaquim Cerveira, que é um militar santamariense. O Joaquim Cerveira, se é verdade o que o Cláudio Guerra, ex-integrante da DOPS do Espírito Santo, em livro também lançado há cerca de 2 anos atrás, teria sido sequestrado no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em 1973. É ali que no livro dos familiares sobre os desaparecidos políticos aparece o último momento dele vivo, mas ele teria sido trazido para o Brasil e incinerado, segundo Cláudio Guerra, naquele forno da fazenda em Campos do vice-governador da Guanabara, lá na década de 70. Então aí teria sido o paradeiro último do Cerveira, que é santamariense. Mas enfim, a questão de Santa Maria envolve o que foi feito aqui nas unidades militares, as prisões, as questões que envolvem a própria Universidade Federal de Santa Maria, porque havia ao menos investigação, delação. Houve colegas da UFSM que, como professores, foram caçados, assim como vereadores. Então é um pouco de entender a ditadura na realidade local. Eu mesmo escrevi um artigo que saiu a público em 2006 pela Comissão Estadual do Acervo da Luta contra a Ditadura, onde eu incluí, além dos 3 já citados, com atuação em Santa Maria, o Luiz Tejera Lisboa, irmão do compositor e cantor gaúcho Ney Lisboa, que estudou na UFSM. Ele foi o primeiro dos desaparecidos políticos a ser encontrado entre os que eram buscados pelos familiares no nosso país, ainda na década de 80, pela Suzana Lisboa, que encontrou ele no Valão de Perus, que era um local de desova de prisioneiros políticos que eram executados pela ditadura. A execução de prisioneiros políticos direta, ela se deu principalmente durante o governo Médici, no auge da repressão. Então, como no Araguaia, onde Silão Cunha Brum, que é o exemplo que eu também já dei, até hoje não se tem o corpo, essa era uma prática de não se fazer prisioneiros. Bom, hoje, essa era, por um lado, a impressão que dava aos pesquisadores e historiadores no primeiro momento. Hoje há evidências de que o próprio Silão teria ficado preso durante um tempo. Ele desapareceu no Araguaia no Natal de 1973 e teria sido executado um pouco depois, 2 meses, 3 depois do início de 1974. Então é para isso que precisam mais investigações. Sobre Santa Maria, essa é uma cidade que não só eu defendo isso, mas muitos pesquisadores, mas principalmente nós temos levantado isso em alguns artigos, de que Santa Maria foi decisiva para o golpe aqui na região sul do nosso país. Por quê? Porque primeiro tinha o segundo maior contingente de militares do Brasil já em 64. O Olímpio Mourão Filho
atuou aqui de 61 a 63. Depois foi transferido para Juiz de Fora e é aquele general que comanda os tanques que saem em direção ao Rio de Janeiro e estacionam na frente do Maracanã em 64. A articulação, isso já disse o René Dreyfus, que é um cientista político já falecido, ex-professor da Federal Fluminense. A articulação, então, do Mourão Filho aqui era com o IPSU gaúcho e mais setores da Farsul e da Igreja Católica que após 61, após a campanha da legalidade, não aceitaram o resultado da legalidade e começaram a preparar o golpe de 64. Aliás, nós temos dito que 61 explica muito do golpe de 64. Por quê? Porque foi um golpe adiado ali. Eles tentaram já fazer o golpe em 61. Bom, a rede da legalidade de Santa Maria, que se ampliou a partir da criação do CRDs, os Comitês de Resistência Democrática, tiveram, por exemplo, na liderança, operários da aviação férrea, como o Baltazar Melo, como o Onofre Dornelles, pessoas da linha de frente da defesa da legalidade. Esses são os primeiros a serem perseguidos no pós-64. As intervenções começam na Cooperativa da Aviação Férrea, no Sindicato da Aviação Férrea e um pouco depois no Sindicato do Vestuário. Então, não foi após o AI-5 68 que a repressão aos movimentos sociais se dá em nível nacional. Operários e camponeses são os primeiros perseguidos e Santa Maria não ficou fora disso. O Comitê Santamariense, que tem integrantes da universidade, sejam docentes ou sejam estudantes acadêmicos de vários cursos, tem em momentos públicos reivindicado isso. Nós entendemos que, assim como outras IFES, a UFSM deveria também tomar iniciativa de algo nesse sentido. O comitê, que é externo à instituição, não tem esse poder. Eu aqui gosto de dar o exemplo recente da Unicamp, que criou o seu comitê e deu o nome, inclusive, a um dos grandes sociólogos desse país, que é o Taviani, professor cassado em 68, assim como foi o Florestan Fernandes na USP. Aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso também estava ali, assim como professores da casa, o Eduardo Rolim, professor da medicina, assim como outros colegas que foram perseguidos ao longo do tempo. Essa verdade sobre o que aconteceu internamente na UFSM, ela também tem que ser. E o comitê da instituição nos parece que seria o mais apropriado para isso. Nós tentamos, eventualmente, buscar algumas informações, a alegação histórica dos reitores, inclusive desde a volta à democracia no pós-85, foi de que a Assessoria Especial do Serviço de Informações, a AESI, que fazia o trabalho do SI na universidade, quando foi destituída dessa ação na instituição, toda a documentação de lá, inclusive o cofre existente numa sala da reitoria, estaria vazio. Essa então é a informação oficial. Para onde foi essa documentação produzida ao longo das indicações, das investigações, das delações, seja que nome a gente der, para o que aconteceu na nossa instituição? A nossa instituição, em 68, deu o doutor honoris causa ao ditador Costa e Silva. Então, o que levou à época a essa deferência, porque é inadmissível, do ponto de vista da ciência e da cultura, não há contribuição nenhuma, a não ser uma política de época, de defesa da ditadura para levar a essa situação. Aqui não se trata de tirar esse título de um ditador, mas isso aconteceu. Então nós temos outras situações onde não estudantes atuavam como estudantes dos seus colegas para delatar colegas. Então, o que aconteceu nesse período nos parece que também, chegando-se a essa verdade sobre a nossa instituição, também terá um caráter pedagógico. Um caráter pedagógico de que a memória buscada sobre o período transformando-se em história é um exemplo do que também na instituição não se deve repetir. As estruturas da UFSM
administrativas, sobretudo estatutárias e regimentais, essencialmente são da época da ditadura. Passados 30 anos de 1885, elas permanecem. As formas de representação, desde o colegiado departamental de curso, passando pelos colegiados superiores. Se fala muito em estatuinte na UFSM. Por que até hoje não tivemos a estatuinte? Me parece que as estruturas autoritárias da ditadura que impediram ao longo do tempo. E isso é uma marca, né, na própria democracia interna da instituição, ou a falta de democracia, melhor dizendo, que ainda é uma dívida que se tem, né, com a própria instituição. Se a instituição ela abriga parte da sociedade, então é a sociedade não só local de Santa Maria, mas todos aqueles, né, que transitarão pela UFSM. Nos parece também que precisam saber desse acontecido, porque obviamente se você tem o resgate da história e da verdade, da memória, que se transforma em consciência, outras medidas poderão ser tomadas, coletivas, para que nós rompamos, né, com os entulhos da ditadura que permanecem, obviamente não só na UFSM, em toda a sociedade brasileira, em todas as estruturas políticas e sociais,